Muito bem. São 19 horas, eu vou tentar sempre ser pontual. Queria agradecer a presença de vocês, tanto no YouTube quanto na sala Zoom para os meus alunos. E antes de mais nada, eu queria agradecer o feedback bem positivo que eu tive de ambas partes. Que bom que o objetivo está sendo cumprido, que é resolver problemas bacanas com vocês em ordem progressiva de dificuldade e, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de mostrar para vocês, digamos, uma forma um pouco diferente da usual de resolver problemas para o GMAT. Eu digo diferente do usual porque os livros preparatórios norte-americanos é o que, na minha opinião, é o fundamento que, digamos, norteia boa parte das preparações no mundo inteiro para GMAT, né? E a minha preparação é, como vocês começaram a perceber na semana passada, um pouco diferente. Exige, naturalmente, que o aluno esteja disposto a sair um pouco da zona de conforto e tratar o GMAT de uma forma, como eu gosto de dizer, um pouco mais respeitosa, né? Principalmente porque ele é adaptativo e, portanto, ele vai exigir dos candidatos níveis de competência que, entre aspas, o mercado parece desconsiderar, em opinião sincera. E essas sessões semanais vão nos ajudar a tentar explicar exatamente quais são essas diferenças. Então, hoje eu escolhi alguns problemas que eu acho que são bastante representativos para poder continuar mostrando essas diferenças. E ainda que, obviamente, seja uma propaganda do meu método, eu espero que essas dicas ajudem vocês, até mesmo se vocês eventualmente não optarem pela minha preparação, de estudarem sozinhos ou com outros profissionais, tá bem? Vou já compartilhar a tela com vocês, vou dar mais um minutinho para quem ainda não pegou papel e lápis, para tentar atacar os problemas no tempo que eu sugeri para cada um deles, como foi feito na semana passada. Então, vou compartilhar a tela. Muito bem. E agora sim, podem, por favor, começar a pensar no primeiro problema. Muito bem. Bom, como vocês todos devem ter percebido, é um exercício bastante simples, 1 minuto é realmente um exagero, né, de tempo para um problema como esse, mas eu acho que ele é bastante importante para fazer já de saída uma comparação, na minha opinião, bastante interessante, mesmo num exercício trivial, das formas usuais de se resolver o problema e da forma que o método sugere. Então, primeira forma, que eu chamaria da mais comum, é aquela associada ao fato de que o aluno percebe que uma vez que o quadrado dessa expressão é zero, então a própria expressão tem que ser zero, né? E uma vez que o examinador pede para você calcular x² menos 4y², o aluno percebe, por exemplo, daqui que x é igual ao oposto de 2y, né? X é igual a menos 2y, e, portanto, substituindo, por exemplo, x por menos 2y, quando você levar ao quadrado, você vai obter 4y² menos 4y², que dá zero, cravando a resposta A. Eu, pela minha experiência, acredito que a esmagadora minoria dos alunos faria dessa forma. Eu fiz questão de exagerar, porque ela é uma forma, digamos, que um profissional enxerga, na qual o aluno está absolutamente data-oriented. Em outras palavras, o aluno realmente leva em conta o que foi dado
e, entre aspas, como última etapa, ele tenta relacionar o que foi dado com o que foi pedido. Como aqui só tem 2 etapas, falar só na última etapa é um pouco esquisito, né? Mas a verdade é que na evolução dessa nossa sessão de hoje, eu pretendo mostrar para vocês que em exercícios obviamente mais interessantes, a distância entre o começo e o fim do problema podem te levar a caminhos que te atrapalham. Em outras palavras, esse é um exercício que pessoas mais ou menos competentes costumam acertar, porque, entre aspas, não dá tempo de você se perder, né? De qualquer forma, vamos ver o que a gente sugeriria, né? Qual é, em essência, o método aplicado nesse probleminha? O nosso método, a partir da tríade vencedora, ele sugere que você primeiro foque no que é pedido, né? A nossa mira. Portanto, o que eu quero é essa expressão. E um aluno minimamente bem informado precisa imediatamente perceber que isso é uma diferença de quadrados, né? Porque ele é x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Portanto, é uma diferença de quadrados. E, portanto, essa é uma das fatorações mais exigidas no GMAT, né? Obviamente, a ao quadrado menos b ao quadrado é a mais b vezes a menos b, e eu acabei de explicitar a mais b vezes a menos b. A justificativa para essa fatoração é simplesmente vocês expandirem isso e perceberem que vai dar a ao quadrado menos b ao quadrado, mas, obviamente, os alunos precisam saber isso de cabeça, tá certo? Muito bem. Agora, uma vez que eu saiba exatamente o que eu quero calcular, usando uma das ferramentas mais comuns no GMAT, que é essa fatoração da diferença de quadrados, agora eu vou tentar estabelecer uma conexão com o que é dado. Em outras palavras, eu vou olhar para o enunciado, eu vou perceber que uma das partes que me interessa no quadrado é nula, e, portanto, eu vou ficar bastante propenso a perceber que se um quadrado é zero, é porque o próprio número real precisa ser zero. E, munido dessa informação, eu vou imediatamente para o meu foco, e zero vezes qualquer número real é zero, que é a resposta procurada. Mesmo num exercício bobinho como esse, isso tem um grande mérito, e eu vou dizer qual é. Você não precisava ter percebido que se o quadrado de um número é zero, o próprio número é zero, a própria expressão é nula, antes de você precisar dessa informação. Aqui é como se o aluno contasse um pouco com a sorte, que justo o que ele percebeu acabou sendo útil, né? Aqui não. Aqui você está, a partir do que você quer, correndo atrás a partir do que você tem. Então, você está mirando no foco e tentando se apropriar das informações que o examinador te forneceu. Aqui é como se fosse, entre aspas, impossível você não chegar na resposta. Enquanto aqui você conta um pouco com a sua sorte, com a sua boa escolha. Aqui a boa escolha é natural, na minha opinião. Ah, professor, eu sinceramente faria um misto. Eu perceberia que isso é uma diferença de quadrados, mas aí eu descobriria que isso é zero, aí eu não faria essa substituição, aí eu perceberia isso. Tudo bem, tudo bem. Eu só estou tentando mostrar quais seriam os 2 grandes extremos, e eu pretendo provar para vocês no decorrer da sessão de hoje que esse approach que a gente usa de forma generalizada no método, não é de vez em quando, né? Às vezes, como eu brinco, né, nos fóruns internacionais, eu percebo que tem outros professores, outros cursos, que de vez em quando eles fazem assim. Assim como de vez em quando eles fazem assim. É um pouco estranho, eu não sei exatamente se os próprios criadores da preparação estabeleceram algum critério para eles próprios. Provavelmente para os clientes não, mas talvez nem para eles. Eu não estou aqui criticando, eu só estou fazendo um comentário, tá? Para a gente o foco é o principal. Agora vamos fazer um exercício levemente mais interessante, que usa exatamente esses princípios, só que em geometria. O problema é esse daqui. Boa sorte.
Muito bem. Ainda um exercício muito simples, que, de novo, 1 minuto me parece um exagero, mas eu faço questão de deixar esse tempo mínimo, porque, digamos, eu quero que vocês tenham uma oportunidade, eventualmente, de perceberem, por comparação, como vocês muitas vezes acabam chegando até na solução correta, mas de uma forma que vocês acabam, se vocês têm sensibilidade, percebendo que é muito frágil. Tem um provérbio zen que fala que o discípulo presta atenção até como o mestre amarra o sapato. Vejam, isso é muito mais profundo do que as pessoas imaginam. Porque, na verdade, o que talvez o ditado queira dizer, de uma maneira não tão profunda, porque a gente não está focado nisso, mas é que um mestre é um mestre até quando ele amarra o sapato. Em outras palavras, a forma como vocês resolvem problemas, ela precisa ser boa até em problemas fáceis. Porque se nem em problemas fáceis você não consegue tomar boas decisões, por que você acha que quando os problemas começarem a engrossar, você vai ter alguma chance? O meu discurso parece aqueles de um profeta louco, né? Porque eu falo a respeito de um nível de performance que a maioria dos alunos, no íntimo, sabe que não vai atingir. E muitas vezes o que eu pergunto é por que você, entre aspas, assume que você não vai chegar tão alto? É só você mudar a sua forma de enxergar problemas, minha opinião sincera, tá? Então vamos a esse exercício. A primeira coisa, como o método sugere, é focar na pergunta e olhando para essa figura, onde existem um monte de informações redundantes, nada do que foi dado, por enquanto, é significativo. Por quê? Porque a única coisa significativa, por enquanto, é o que foi perguntado. E, na minha opinião, a coisa mais natural que eu consigo nesse momento, que é o princípio do problema, é relacionar o Y com duas outras informações, com duas outras variáveis que, entre aspas, são dados do problema, que são R e N. Por quê? Porque esse é o triângulo mais natural onde o Y reside. Como a soma dos ângulos em qualquer triângulo na geometria euclidiana plana, que é a única, que é cobrada no GMAT, é 180, é óbvio que o Y é o suplemento dessa soma. Em outras palavras, o Y é 180 menos R mais N. E uma vez que essa é a maneira mais natural de vocês relacionarem o Y com os dados do problema, a partir de agora o meu problema se traduz por um foco temporário que é exatamente o cálculo dessa soma. Em outras palavras, o meu problema já não é mais calcular o valor de Y, mas é calcular o valor de R mais N. E por que eu acho que isso é uma boa forma de encaminhar, de iniciar o problema? A resposta é porque essa é a forma de relacionar o Y com os dados do exercício, com os ângulos apresentados, mais natural. Em outras palavras, eu não estou dizendo que isso necessariamente resolve o problema. O que eu estou dizendo é que isso é um excelente início de tentativa. Se a gente perceber que isso não vinga, a gente volta para trás e tenta outra coisa. Mas o fato é que agora, focados na soma de R com N, a gente tem a resposta na nossa frente. Olha para o diagrama e procura algum dado que está incluso na própria figura. E, por exemplo, a soma de R e N é 90 graus. Por quê? Porque ele falou que é um retângulo. Vejam, até o momento, eu não tinha levado em conta, eu não tinha me preocupado com essa informação que é um dado. Eu só vou me preocupar com o dado quando o foco me exigir essa informação. Vejam, se isso não fosse dado, você corria o risco, porque existe uma alternativa Ernesto. Em outras palavras, agora que eu sei que eu preciso da soma do R com N, eu localizo, por exemplo, aqui, ou aqui, tanto faz, certo? São os dois lados simpáticos. Trata-se do vértice de um quadrilátero, como é sabidamente um retângulo, então eu garanto esse 90, cravando a resposta final, 90 graus. Veja que não precisa colocar o símbolo de graus, porque a bolinha já está na figura. Então, o valor do Y é 90, porque o ângulo que está apresentado aqui é 90 graus. Então, o enunciado está correto. Resumo.
Eu sei que é um exercício ainda muito, muito simples, mas o que eu estou tentando convencer vocês é de que o método ele é igualmente aplicável e ele te traz uma solução absolutamente natural. Existem outras, por exemplo, é verdade que isso é paralelo a isso, então é verdade que esse N é igual a esse N. Ou seja, é uma informação, digamos, desnecessária, redundante. A mesma coisa acontece com R. Como essa reta suporte é paralela a essa reta suporte, aqui você tem uma transversal, é claro que esse R é igual a esse. Então ele não precisava ter dado esses dois, por exemplo. Esses dois bastariam. Ou o contrário, só esses dois já seriam suficientes. Mas nada disso é importante. O que eu estou tentando deixar claro é que o seu objetivo é resolver o problema, e se você focar no que é pedido e tentar conectar da forma mais rápida, mais natural com o que é dado, usando também propriedades que você conheça, que foram inclusas na sua preparação, você deve resolver o problema de uma forma eficiente. E como eu gosto de dizer, se você tiver dificuldades, você vai estar muito bem acompanhado, muito bem acompanhada. Por quê? Porque se for difícil para você seguindo o método, provavelmente a gente vai ser bastante ainda mais difícil para pessoas que fazem, digamos, de qualquer jeito. É verdade que eu sou suspeito em dizer isso, é verdade que eu estou tentando divulgar a minha preparação, não para os meus alunos da sala Zoom, mas para os que estão no YouTube, mas eu sinceramente acredito nisso, tá bom? Antes de ser digamos, uma pessoa tentando ganhar o meu ganha-pão, eu sou um acadêmico, eu acredito naquilo que eu estou falando, eu sou uma pessoa, eu me considero uma pessoa ética. Eu realmente acredito, porque eu tenho testado o meu método, literalmente, há mais de 20 anos. Tá? Vamos agora para um problema já mais interessante, em que, na minha opinião, cada vez mais essas ideias vão fazendo sentido e vão, entre aspas, afunilando o nível dos alunos. Em outras palavras, se por enquanto muita gente teria resolvido esses problemas, a partir de agora, na minha opinião, as coisas começam a ficar um pouco diferentes. Tá? Então vamos a ele. Boa sorte, caprichem, e se vocês tiverem interesse, principalmente os alunos que estão me vendo pelo YouTube, experimentem usar essas ideias. Os alunos que estão me assistindo do Zoom, pelo amor de Deus, vocês são obrigados a usar essas ideias, tá certo? Porque, claro, nós fazemos parte daqueles que, espero, acreditam nisso, tá bem? Então vamos lá, para todos, boa sorte. Muito bem. O pessoal aí da sala comentou que esse já realmente mais elaborado, que bom que tiveram sucesso. Vamos ao problema. Espero que o pessoal também do YouTube tenha gostado do exercício. Como é que funciona? A gente sabe aqui que você tem 3 círculos, todos eles tangentes ao retângulo, ou seja, são pontos de tangência e também tangentes entre si.
a altura do retângulo é 4. Aqui eu vou ser honesto com vocês, né? Não existe como saber que a altura se associa, digamos, a essa vertical, tá bom? São simplesmente duas dimensões do retângulo, tá? Mas, eventualmente, se o exercício aparecesse com esse enunciado no GMAT, vocês usariam, né, a interpretação usual, que seria colocar 4 nessa dimensão, né? Se o examinador for um pouco mais cuidadoso, ele vai ser mais explícito, dizendo, por exemplo, alguma coisa do tipo, se a dimensão na figura, na posição vertical do retângulo é 4, alguma coisa assim, tá bem? Porque, claro, a geometria, a figura podia estar colocada, digamos, rotacionada de 90 graus, e o que parece ser uma altura passaria a ser a largura e vice-versa. Mas todo mundo, eu imagino, que tem assumido que aqui era o 4, e é assim que a gente vai resolver o problema, tá? E ele pede qual é a largura, portanto, segundo essa convenção implícita que a gente está adotando, e que o GMAT eventualmente também poderia ter adotado. A gente procura essa medida. Muito bem. Aqui eu vou tentar convencer vocês de como, sem a devida prática do método, é muito fácil a gente voltar para os vícios antigos, ou seja, voltar a fazer o que provavelmente a esmagadora, se não a totalidade dos alunos, aprendeu na escola. Eu digo a esmagadora porque, por exemplo, eu tive a oportunidade de dar aula para um rapaz que fez engenharia na França, que é uma formação absolutamente diferente da que a gente tem aqui, e realmente faz toda a diferença. Se você, por exemplo, foi formado na Hungria, a escola húngara é fortíssima em matemática, então também não é uma verdade o que eu vou falar agora, tá bom? O que eu quero dizer para os alunos mais tradicionais, é bastante razoável que aconteça o que eu vou mostrar agora, tá bom? Pela minha experiência como docente, isso é muito comum. Então, a primeira coisa é o aluno perceber que, por exemplo, se ele enxergar esses dois raios aqui na vertical, ele vai perceber que esses dois raios totalizam 4, e, portanto, o raio que eu vou chamar de raio laranja mede 2, naturalmente. E se vocês colocarem aqui, ó, esse diâmetro e esse diâmetro na vertical, vocês vão ver que 4 raios, né, 2 diâmetros, portanto, 4 raios pequenos são iguais a 4, e, portanto, o raio verde seria 1. Isso, entre aspas, é a carne de vaca. E convenhamos, isso praticamente todo mundo vai descobrir. E aqui já está havendo a contaminação das formas tradicionais. Por quê? Porque o que a gente fez foi explorar o que a gente é capaz de obter. A gente não focou no que foi pedido. E isso é absolutamente normal para uma educação tradicional, né? E até aqui, isso não é grave, porque afinal você tirou informações que provavelmente vão ser úteis. Então a gente vai usar o que a gente obteve. O problema, como dizia um amigo meu que trabalhou comigo no mercado financeiro, um carioca chamado Marcelo, professor faixa preta de jiu-jitsu, agora é zona de guerra, meu irmão, ele falava. Por quê? Porque provavelmente você vai continuar animado, animada, e vai tentar ver como é que você vai se desvencilhar desse pepino aqui, ó. Porque esse pepino parece associado com essa dimensão, com a largura que ele pediu. E agora você está em maus lençóis. Por quê? Porque você resolveu fazer o contrário do que o método sugere. E se você não consegue perceber isso, eu vou explicitar para você. Você resolveu obter o que você seria capaz de obter, e agora você resolveu relacionar o que você obteve com o que você quer. Não, 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 não. Vamos fazer o contrário. Vamos tentar relacionar o que eu quero com o que eu sou capaz de obter. E não o que eu fui capaz de obter com o que eu quero. A ordem é trocada. Em outras palavras, o que eu quero obter é a soma de um raio, que a gente já adotou a convenção de laranja, mais um raio verde. E mais um trechinho que vai daqui até aqui. Esse é o foco. Rão mais Rzinho mais H. Fábio, sim. Agora valeria a pena ter percebido que Rzão e o Rzinho valem 2 e 1. Claro que valeria. Agora você está puxando informações a partir dos dados, sabendo onde você quer chegar. É outro mundo. Bom, tá bom, tá bom. Então já descobri que o que eu estou procurando é 3, que é 2 mais 1, mais alguma coisa. Veja,
Um smart guess talvez até te levasse já para a resposta correta, mesmo que você não consiga descobrir o valor do H. Mas a beleza de você pensar dessa forma é que agora o teu cérebro sabe exatamente o que falta. O que falta é o valor dessa medida. E por que ser justo chamou de H? Aqui eu fui malandro. É porque um aluno meu que está acostumado, digamos, com esses tipos de propriedades, ele já ouviu, ele já praticou que em problemas que envolvem tangências de círculos, é muito comum você usar os segmentos definidos pelos centros dessas circunferências. Porque existe uma propriedade geométrica importantíssima que diz que os centros de circunferências tangentes e o ponto de tangência delas são sempre pontos colineares. Portanto, claro que vale a pena você caçar o seu foco temporário a partir da propriedade que também é um dado, não desse exercício, mas do contexto onde esse exercício existe. Você precisa acionar as ferramentas do universo onde o problema se encontra. Como se trata de um problema de circunferências tangentes, um aluno meu sabe que ele precisa pensar nos centros e nos pontos de tangência. E essa colinearidade gera 3 segmentos que definem um triângulo que é isósceles. Por quê? Porque isso é um raio laranja, raio verde, raio laranja, raio verde. E, na verdade, eu tenho as dimensões desses 3 lados. 2, 2, 1, 1, 1, 1. Portanto, agora a gente vai usar um resultado que também você precisa conhecer. Ou por razões de simetria, ou porque em qualquer triângulo isósceles, relativamente a uma base, a mediana coincide com a altura e com a bissetriz, relativamente a uma base sempre. Como nós sabemos que isso é uma mediana, porque é um vértice indo ao ponto médio da base, certamente é uma altura. Portanto, não por acaso eu chamei de H. E agora trivializou, porque o meu foco temporário é obtível a partir, por exemplo, de um teorema de Pitágoras nesse triângulo. Em outras palavras, a hipotenusa ao quadrado vai ser esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Portanto, claro, o quadrado de H é 9 menos 1. Aqui a gente derrete da forma clássica, né, para os alunos que estão acostumados. Já tiramos um quadrado perfeito para fora. Portanto, aqui eu tinha que ter escrito H, né? Não está perfeito isso, né? H é igual a 2 raiz de 2. Deixa eu arrumar isso daqui, me desculpem. Às vezes, quando eu estou preparando as transparências, eu fico mais preocupado com o design e acabo me estrepando, né? Eu peço desculpas. Moral da história, o que eu quis dizer é que o H, que é positivo, vai ter que ser a raiz de 2 vezes 4. Raiz de 4 é só 2. 2 raiz de 2, esse é o valor do H. E enfia no teu lugar onde você procura, que é o seu foco temporário, 3 mais 2 raiz de 2, cravando naturalmente aquela resposta que teria sido até mesmo o smart guess do aluno que só tivesse tido dificuldade em calcular o valor do H. Vejam, ainda é um problema de nível intermediário. Eu fico feliz aí que os alunos, né, da sala Zoom tenham resolvido, né? Precisa resolver, né? Não é um exercício verdadeiramente desafiador, mas que certamente envolve já um refinamento maior do que o que foi feito nos exercícios anteriores. Agora, para a gente fechar a sessão aí do pessoal do YouTube, eu gostaria de fazer com vocês um exercício realmente mais sofisticado. Às vezes alguns alunos me pedem, né, esses assim, eu já dei algumas sessões desse tipo, né, antes de existir o nome live, inclusive, né, e às vezes os alunos me falam, escuta, Fábio, dá pra gente um exercício que você considera realmente forte, um exercício que você considera que é um diferencial real, ou seja, que separa os meninos dos homens, as meninas das mulheres. E esse que eu vou mostrar agora, na minha opinião, é um diferencial, tá bom? Então, se vocês que estão me assistindo no YouTube, por exemplo, resolverem esse exercício no tempo que eu vou fornecer, que na minha opinião é bastante adequado, é um excelente sinal.
Tá? Eu nunca vou dizer que eu sou o único cara que qualifica bem pessoas, porque eu seria absolutamente louco se eu dissesse isso. E, portanto, se vocês estão estudando sozinhos, se vocês estão fazendo preparações brasileiras ou internacionais, e vocês serem capazes de resolver o exercício que vem agora com relativa tranquilidade, é um ótimo indício, é um ótimo sinal, tá bom? Eu não considero um exercício fácil e eu acho curioso porque eu fiz questão de escolher um assunto que, entre aspas, é um dos mais básicos, que envolve só manipulação numérica, que é assunto, inclusive, que a gente tratou já na primeira Masterclass na semana passada. Então, boa sorte aos meus alunos, boa sorte ao pessoal do YouTube e vamos ao problema. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado do exercício. Eu acho que ele é típico do GMAT em alto nível, inclusive porque é uma forma um pouco malévola, né, do examinador mostrar para vocês que ele é capaz de selecionar candidatos não envolvendo os conteúdos mais, entre aspas, finos, né? Os alunos costumam ter medo, por exemplo, de análise combinatória. E eles acham que, se eu fosse bom em análise combinatória, eu tiraria uma nota muito mais alta no GMAT. Isso não é verdade. Porque, por exemplo, se você analisar de uma forma fria, como tem muitos conteúdos no GMAT, para qualquer aluno, a quantidade de problemas que vai cair, por exemplo, de análise combinatória na prova é muito pequeno. Então, se você, por exemplo, errar os 3 ou 4 problemas que talvez caiam na sua prova de análise combinatória e você souber o resto dos conteúdos, você vai tirar uma nota altíssima. As pessoas se enganam, tá? Elas acham que elas foram mal porque elas não sabiam isso e aquilo. Na verdade, elas acham que elas sabem manipular números decimais, elas sabem fatoração. Mas esse problema talvez mostre que saber fatoração é mais difícil do que parece. Mas, se algum de vocês conseguiu chegar na resposta com segurança, tem todo o meu respeito e digo que você está num grupo bastante seleto de alunos. Mesmo dentro dos meus alunos, não é comum as pessoas fazerem esse tipo de problema com enorme desenvoltura, porque realmente é um exercício de alto nível. Eu não tenho perguntado, eu não estou pedindo para o pessoal, por exemplo, do YouTube, ou nem os meus alunos no Zoom, postarem qual é a alternativa correta, porque eu não quero, digamos, que ninguém fique constrangido ou constrangida. Mas se alguém fez com segurança e quiser colocar qual a alternativa correta agora,
por favor. Né? Como eu gosto de dizer, né? Se você é o campeão mundial dos pesos pesados, você tem todo o direito de mostrar o seu cinturão. Né? E as pessoas que dizem para você, nossa, você é arrogante, na verdade é porque elas não são o campeão mundial dos pesos pesados. Em outras palavras, por favor, diga para mim qual a alternativa correta, e se você falar para mim, olha, Fábio, eu cheguei nela gastando, sei lá, 40 segundos, eu vou te dar todos os méritos, tá certo? Eu não sou dono de nenhuma bola, eu só quero mostrar para vocês como, através do método, eu talvez consiga convencer vocês que um problema de um nível bastante alto pode ser resolúvel de uma forma relativamente natural. Eu não vou dizer de uma forma fácil, eu vou dizer de uma forma natural. E esse é o último que a gente vai fazer hoje, o pessoal do YouTube. Eu peço desculpas por já ter avançado um pouquinho no horário de vocês, mas eu acho que vale a pena, né? Então, eu tomo a liberdade de pedir para vocês mais 3 ou 4 minutos de atenção. Então, primeira coisa, respeitando o nosso método, vamos focar na expressão que foi solicitada, e a obrigação do aluno notar que não são números quaisquer. Na verdade, o que a gente tem aqui é 9,7 elevado ao cubo, mas você tem que ter o olhar biônico, 2 elevado ao cubo. O examinador nunca vai colocar um número qualquer, porque um número qualquer não te daria propriedades para que você resolvesse o problema de forma inteligente. O GMAT foi feito para premiar alunos de alto nível, não para premiar um aluno que, por exemplo, está disposto a ficar fazendo essas contas correndo que nem um louco para tentar chegar na resposta. Entenderam? Então não é por acaso que aqui você tem uma soma de cubos. E o denominador? O que a gente sabe focando no denominador? Que a gente tem um quadrado menos 15,4. E o meu aluno, nesse momento, vai se perguntar, puxa, o que eu vou fazer com esse número? O que ele tem de importante? Como o examinador escolhe cada detalhe do enunciado com carinho, a pergunta é, por que esse número é esse número? E talvez no momento que você descubra isso, você descobriu a chave do problema. O GMAT, nesse sentido, ele é generoso, porque ele é uma prova de exercícios de uma chave. Por exemplo, a IMO, que é a International Mathematical Olympiad, ela é uma prova de 4, 5 chaves. Um problema para ser resolvido tem que ter 4 ou 5 grandes sacadas em cadeia. Não por acaso é a prova de nível, digamos, pré-universitário, apesar de que cai matemática universitária, mais difícil do mundo, ou uma das mais difíceis do mundo. O GMAT é muito simples, o tempo médio por questão é muito pequeno, portanto só pode ter uma chave. Então a gente vai tentar descobrir qual é essa chave. E para isso eu vou tentar focar no meu foco temporário, que é tentar descobrir alguma propriedade do 15,4. E o que o método sugere? Que você tente chegar no que você quer a partir dos dados. Tá, os dados, que dados? Bom, o primeiro dado que você tem que perceber é a soma de cubos. Mas existe um outro tipo de dado que você tem que ter, que são as informações que você teve na sua preparação, seja ela sozinho, seja ela com a ajuda de alguém. O que eu quero dizer é o seguinte, é muito importante que você conheça a fatoração da soma de cubos, porque isso é cobrado no GMAT em exercícios de alto nível. Você precisa saber que uma soma de cubos ela pode ser quebrada dessa maneira, ou seja, como o produto de x mais y por x ao quadrado menos xy mais y quadrado. Eu estou percebendo que no YouTube existe um delay. Agora só que apareceu a expressão, né? Infelizmente, o pessoal da sala Zoom, né, tem esse benefício, né? Eles veem a informação antes. Mas eu estou tentando acompanhar para não prejudicar o pessoal que está no YouTube. Tá? Moral da história, essa é uma informação que é parte dos dados, porque um aluno forte tem que saber disso. O examinador supõe que no momento que você detecta uma soma de cubos, esse é um dos recursos que você vai ter à sua disposição. Aí você vai falar, bom, mas espera, como é que eu vou relacionar o dado que é a soma de cubos e o dado que é a fatoração da soma de cubos com o meu foco temporário? Em outras palavras, o que isso vai ter a ver com o meu problema? O que a expressão, a fração original, o foco tem a ver com o exercício? Então, o que o examinador espera de você? E essa é a única chave do problema. Ele espera que você note
que o x ao cubo mais y ao cubo já aparece no numerador como sendo x igual a 9,7 e o y como sendo 2. Então, você já tem essa parte. Agora, o que talvez seja o denominador? Talvez o denominador seja o x ao quadrado, que está aqui, e talvez esse trecho que sobre, talvez tenha a ver com o meu foco temporário. Então, essa é uma tentativa que tem enorme propensão a funcionar. Não entendi. O que eu quero dizer é, será que menos xy mais y quadrado, que seria menos x vezes y mais 2 ao quadrado, que é y ao quadrado, será que isso é a parcela que está sobrando aqui? E a resposta é sim. Vejam, a conta 2 vezes 9,7, obviamente, dá 2 vezes 7 é 14, portanto, estamos falando de final 4, 2 vezes 9 é 18, é 194, certo? Portanto, 19,4 negativo, mais 4 é menos 15,4. Olha, essa é a única conta que você vai ter que fazer no exercício inteiro, porque a última que falta, com todo respeito, ninguém vai considerar uma conta, nem uma criança de 10 anos. Tem um conhecido, um professor que é meu amigo pessoal, tá? Que ele comentou em algum lugar, não vem ao caso onde, que o GMAT não é uma prova que envolve cálculos. E eu concordo. Isso eu não consideraria cálculo. Mas a prova, por não envolver cálculos, ela não é mais fácil. Ela é mais sofisticada. É isso que às vezes é difícil de eu compreender em relação a alguns argumentos, tá bem? Mas claro que eu respeito, e por elegância, por amizade, e porque a pessoa não tem oportunidade de refutar o que eu acredito, obviamente eu não vou mencionar mais a respeito dessa história. Resumo, o que a gente descobriu? A gente descobriu que o que a gente tem no denominador, na verdade, é esse fator. E o que a gente tem no numerador é esse daqui. Portanto, esse quociente nada mais é do que a soma de x com y. Em outras palavras, o que eu estou procurando é 9,7 mais 2. Essa expressão que o examinador deu dá exatamente 11,7. E, portanto, o resultado mais próximo é 12, encerrando esse, na minha opinião, muito bonito exercício, e que, na minha opinião, tem absolutamente a cara do que é o GMAT num nível alto. Ah, professor, eu não costumo ver esse tipo de exercício nos livros preparatórios, nos materiais americanos. Não costuma ter. Talvez porque o examinador conte com o fato de ele quer que quando o aluno chegar nesse padrão, entre aspas, ele esteja em igualdade de forças com todos os outros candidatos que também nunca viram coisas parecidas. O nosso objetivo é exatamente o contrário. É dar ao aluno o diferencial e a oportunidade de que ele faça problemas que envolvam esse tipo de exercício intelectual, para quando a arena começar a se transformar em algo impensável, ainda que ele tenha naturalmente que pensar e executar boas decisões, ele já tenha feito isso em inúmeras oportunidades antes. Tá bem? Com isso, eu acho que a gente pode encerrar a sessão no YouTube. Eu queria agradecer a presença de vocês, dizer que a gravação até esse momento vai ser publicada no YouTube, pedir que vocês divulguem, né, essas sessões para colegas e principalmente que vocês participem das próximas que vão ocorrer, se Deus quiser, nas próximas terças-feiras, nesse mesmo horário. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela dedicação, pela atenção de vocês. Por favor, recomendem essas sessões para colegas, é uma forma de eu poder divulgar o meu trabalho. Se vocês tiverem interesse em fazer o test drive, entrem, por favor, no site, me escrevam, tirando eventualmente alguma dúvida adicional a respeito do curso. Eu estou realmente à disposição, tá bem?